Hoje é segunda-feira, 30 de outubro de 2017, dia do primeiro Mundial de Ayrton Senna. Dia também do tricampeonato de Nelson Piquet. Hoje faz 10 anos que o Brasil foi escolhido para sediar a Copa de 2014. Também é aniversário do Diabo Loiro Paulo Nunes e do Deus do futebol Maradona. O Na Caixa está no ar. Olá, eu sou Yara Oliveira e essa é a estreia do Na Caixa, o programa que vai resgatar as memórias do futebol. As histórias, os craques e os jogos memoráveis vão passar por aqui todos os dias. E você vai conhecer um pouco mais sobre o universo do futebol, saber dicas de filmes, de livros e tudo que envolve o mundo da bola. O primeiro episódio da nossa série especial sobre a evolução dos estádios brasileiros. Um especial sobre Diego Armando Maradona. E o jogo da minha vida. E no programa de hoje, a gente vai ver algumas camisas inesquecíveis, um pouco de história direto do All Sports e mais. Estamos de volta com o Na Caixa e eu tô aqui hoje com meu parceiro, o jornalista Felipe Domingues. E aí, Felipe, tudo bom com você? Tudo bem, Yara, boa noite. Um prazer estar aqui. Boa noite a todos os ouvintes também. Tudo de boa por aqui. E aproveitando que você que está assistindo pode participar também da nossa conversa. Sabe como? Manda uma mensagem pelo nosso Twitter com a hashtag NaCaixa. E hoje, como convidados, temos Maurício Nosnica, que através do seu blog As Mil Camisas faz o registro histórico de estádios do Brasil e do mundo. Tudo bom com você, Maurício? Tudo bem, prazer, boa sorte aí no Na Caixa. O programa tá muito bacana, começando bem. Prazer é todo nosso ter vocês dois aqui hoje, viu? Vai ser muito legal. E como eu disse no começo do programa, hoje completam 10 anos que o Brasil foi sorteado para sediar a Copa de 2014. Vocês acreditam, gente? Faz muito tempo já. E nesse período foram feitos novos estádios, outros foram reformados. Mas afinal, quando é que surgiram os campos de futebol em nosso país e o quanto eles são importantes para os times e torcedores? Vamos ver? Nessa semana, a nossa equipe preparou uma série especial para acompanhar a evolução dos estádios no Brasil. E nessa primeira reportagem, a gente vai resgatar o que supostamente foi o primeiro campo de futebol do país. Confere aí. O Brasil é um dos maiores países do mundo. Ao longo dos mais de 8 milhões de quilômetros, podemos encontrar muitas diversidades. E mais um lugar onde essas diferenças somem e todos se fazem iguais é dentro de um campo de futebol. Durante 90 minutos, desconhecidos se tornam companheiros, todos movidos por uma mesma paixão. Os estádios já existem no Brasil há mais de 100 anos. Durante esse tempo, muita coisa mudou. Mas seja no alambrado ou na mais confortável das cadeiras, o sentimento pelo futebol continua o mesmo. Nessa semana, eu vou te levar para acompanhar a evolução dos estádios ao longo dos anos. E essa história mais do que centenária começa aqui, nesse campo da região do Grande ABC. A Vila de Paranapiacaba é um centro histórico que pertence à cidade de Santo André, mas tem um pé na Inglaterra. Além de ter um relógio como monumento e ser famosa pela neblina, Paranapiacaba tem mais ligações com a Terra da Rainha. Em 1867, a empresa inglesa São Paulo Railway, que detinha a concessão da linha férrea que ligava Santos a Jundiaí, construiu uma vila ao redor da estação Alto da Serra para abrigar as famílias dos funcionários. Em
Entre os investimentos feitos no local, um deles foi o primeiro campo de futebol projetado do Brasil, para os funcionários praticarem o popular esporte inglês, futebol. Há quem diga que um dos funcionários da São Paulo Railway que jogou em Paranapiacaba foi Charles Miller, o pai do futebol. Com o futebol se difundindo no estado de São Paulo, os engenheiros da São Paulo Rail se organizaram e fundaram o Serrano Athletic Club, o primeiro time de futebol do ABC em 1903, e passaram a mandar os seus jogos aqui no campo da vila. Na década de 20, o Serrano se uniu à Associação Recreativa Lira da Serra, um clube destinado à divulgação de cinema e música. Assim, surgiu o Clube União Lira Serrano. O time disputou diversas partidas oficiais na vila. A mais importante delas foi a vitória por 2-1 contra o Corinthians. Com o fim da concessão da São Paulo Railway nos anos 40, muitas famílias se mudaram atrás de um novo emprego. Com isso, o Lira Serrano encerrou suas atividades e o campo envelheceu junto com toda a vila. Em 2013, o governo federal incluiu a prefeitura de Santo André na lista de municípios contemplados pelo PAC Cidades Históricas. O dinheiro do pacote seria destinado ao restauro da vila de Paranapiacaba, e a primeira obra seria aqui no campo, para atrair visitantes da Copa do Mundo do Brasil. Mas acontece que o Mundial de 2014 já passou, nós já estamos a um mês da Copa da Rússia e aqui em Paranapiacaba ainda nada foi feito. Se o campo de fato será restaurado, só o tempo dirá. Fica a torcida para que isso aconteça, pois não se trata só de reforma de um campo de futebol, mas também do resgate da história de Paranapiacaba e do futebol brasileiro. E na matéria de amanhã a gente vai falar sobre estádios de várzea e a cultura do torcedor de alambrado. E se você se interessou por Paranapiacaba, entra lá no nosso Facebook que tem mais informações sobre a vila, gente. Agora, a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre Paranapiacaba, sobre supostamente qual foi o primeiro estádio do Brasil. E o que vocês têm a dizer sobre isso? Foi lá em Paranapiacaba mesmo? Vocês conhecem outros? Em agosto eu estive lá no campo, né, em Paranapiacaba, e me deu muita pena ver o campo abandonado. O vestiário ali abandonado, com mau cheiro e tal. Eu fui com a minha banda, no Sentimento Carpete, a gente gravou um clipe por toda a vila e o take final foi exatamente no campo, né? E ali no clube, no Lira Serrano, tem o barzinho, que tem até as fotos dos times históricos do Lira Serrano, e eu tomei conhecimento que o time também já não está mais jogando ali. Mas enfim, né? Acho que é um orgulho para a nossa região, né, ter esse estádio que foi o primeiro, talvez o primeiro com o tamanho oficial, né? Não só de futebol, como de rugby também. E eu deixo como dica também a biografia do Charles Miller, que dizem que também jogou, pai do futebol que também jogou nesse campo. E é um livro que fala muito de futebol e muito da imigração inglesa, da história da... Supostamente o futebol chegou aqui no Brasil, que foi por São Paulo, né? Sim. Tem muitas regiões que reivindicam também como o primeiro campo. Como né? origem, né? Como origem do primeiro campo. E antes do Maurício dar a opinião dele, eu tenho aqui nas minhas mãos alguns registros de alguns supostamente também campos que foram primeiro. Ó, Campo das Laranjeiras do Fluminense, em 1904. Boca do Lobo, em 1908. Estádio da Curuzu, do Paysandu, em 1914. E o Baenão, Estádio do Remo, em 1917. E aí, Maurício, o que você acha? Eu sou, como torcedor de Santo André, morador da região também, é sempre bacana a gente poder reivindicar, né, esse início. Mas eu acho que quando a gente fala de futebol, tem sempre que tomar um cuidado, porque os registros históricos ali do século XIX, no final do século XIX, eles sempre são muito escassos, né? Então, sem dúvida que um dos primeiros campos, principalmente com as medidas corretas, foi aqui em Paranapiacaba, mas tem outros lugares aí que, não só esse que você citou, né, mas algumas escolas que tinham, que eram escolas inglesas, né, que também reivindicam aí um pouco dessa questão do início, da chegada do futebol. Mas o campo aqui, embora esteja mesmo mal cuidado, como o Felipe colocou aí, infelizmente, mesmo o futebol de várzea lá está um pouco devagar, mas para quem mora na grande São Paulo aí é super fácil chegar, vale a pena. Hoje tem um passeio turístico de fim de semana, quem mora aqui na região é super rapidinho para ir, vale a pena conhecer lá ao vivo o que é esse possível primeiro campo de futebol do Brasil. E você tocou num ponto interessante que o que a gente sabe muitas vezes é só de boca em boca, né? Às vezes não tem registros mesmo históricos, então assim, fica difícil saber exatamente onde que foi o primeiro estádio. E vocês frequentam bastante estádios, né? Maurício, você pode contar um pouquinho da sua vivência com o blog?
O blog As Mil Camisas é responsabilidade minha e da Mariana, que escrevemos junto. E a ideia começou registrando camisas de futebol, história dos clubes, e hoje ele fala muito de experiências de futebol, entre elas o registro e oficializar esses estádios que daqui a alguns 5 anos aí, tem muito estádio do interior de São Paulo, do interior do Brasil, que está dando espaço à especulação imobiliária. Ah, legal. Agora vamos ver o que o pessoal no Twitter está falando. O Mauro Ramos, ele disse assim, ó, na hashtag na caixa, gente, não esqueçam, entrem lá. Sou de Santo André e fiquei muito orgulhoso sabendo que a minha cidade faz parte da história do futebol. Pois é, faz parte. O Alberto Dias, ele disse, nessa época, os ingleses já pensavam em ser futebolzinho de fim de semana, né? Quem não gosta, na verdade? E, gente, essa semana, uma revista inglesa publicou uma lista com as 50 camisas mais marcantes do futebol mundial. Muitas delas ficaram eternizadas em nossa memória, seja com cores diferentes ou até de gosto duvidoso, viu? Tem cada uma. E na matéria a seguir, relembramos algumas que fizeram história. Seja pela cor ou seja pelo modelo, as camisas de muitos times ficaram eternizadas em nossa memória. Os uniformes inicialmente surgiram no futebol para distinguir os jogadores nos campos. Muitos times escolheram as cores por acaso, seja pelo preço do material ou simplesmente usavam as camisas que tinham em mãos. Muitos times tornaram-se rubro-negros, tricolores, celestes, alvinegros ou alviverdes simplesmente pelo destino. O tempo passou e os uniformes tornaram-se marca registrada para todos os times, tornando-se a identidade do clube. Muitas ficaram para a história por seu design arrojado e diferente para a época. Outras traziam a nação no peito. E como esquecer das camisas com cores vibrantes e chamativas? Outras já trouxeram até deuses e desenhos nada convencionais. Muitas seleções e clubes ficaram marcados pelas cores de seus uniformes. Pode ser pela cor, modelo e até mesmo pelo gosto duvidoso, as camisas de futebol estão sempre na imaginação de todos os torcedores. Gente, agora vamos ver umas camisas aqui que o Maurício trouxe. Gente, tem cada uma, olha só. Vamos começar por essa. O Maurício vai contar um pouquinho da história de cada uma. Como hoje é o aniversário de Oz, né? Do Maradona, a gente acho que é legal lembrar. O futebol argentino, para quem é brasileiro, já teve muito mais preconceito, né? Uhum. Atualmente as coisas estão mais legais, assim. E acho que o primeiro time que todo mundo vem à cabeça é sempre o Boca Juniors. Uhum. Agora essa daqui também, essa aqui tem muita história. Essa é uma camisa celebrativa, né, da Copa de 86, a grande Copa da Argentina, Maradona, né? Exatamente. Também, para quem gosta do Maradona, é um item bacana. É legal ter, né? E aí a gente trouxe outras aqui só para mostrar um pouquinho dessa diversidade aí, né? Que agora na matéria mesmo a gente viu. Essa aqui mais diferentinha, né? Universitário de Lima. Essa é lá do uma Peru. Cor diferente também. Los Cremas. O apelido do time é de acordo com a camisa. Agora essa daqui, gente, regata. Olha só. Do Lanús. Essa camisa aí a gente teve que comprar para sobreviver, porque a gente foi assistir um jogo lá em Lanús, aí tava o estádio inteiro vestido de Lanús, e a gente tava sem camisa nem nada, falando em português ainda, eles já tinham encrenca com os brasileiros, a gente comprou as camisetas, eu, o Guilherme, todo mundo, eles chamam de musculosa, né? Essa regata. Las musculosas. Camisa salvando a vida, então, né? E essa daqui, de manga comprida, linda. Do Essa All é pra Boys. fazer a média com a outra, tá vendo? Então essa é pra mostrar um pouco da força dos times de bairro lá da Argentina. É o time que tem grande amizade aqui com o Santo André também, as torcidas são bem amigas. Quem vai à Argentina vê que respira futebol na Argentina, né? O país do todo futebol é a canto, Argentina. todo canto. E, gente, vamos ler aqui mais uns tweets. A Benedita Rojas, ela disse: essa matéria me fez lembrar dos tempos em que via meu pai jogando bola na várzea. Existe várzea ainda, viu? Bons tempos. Bruno Borges: tem uma camisa da Fiorentina com o Mário que me lembra a época do campeonato italiano da TV. E aí, quem lembra essa, hein? Da TV Cultura. O Kleber Brandão disse: essas camisas antigas são muito diferentes. Que brisa. Outros tempos. E, gente, já a gente vai pro break. Mas antes, vamos dar um pulinho lá na redação do UOL com o nosso repórter Lucas. E aí, Lucas, o que você vai trazer pra gente hoje? Fala, Yara, tudo bem? Eu separei 2 histórias bem interessantes para o próximo bloco. Vou falar sobre futebol na Primeira Guerra e uma partida de foras da lei. Ai, tô curiosa, hein? Além disso, o próximo bloco também vai ter dica cultural, o jogo da minha vida e um especial sobre ele, Diego Armando Maradona. Tá imperdível, não tá não? Já a gente volta com Na Caixa.
na Caixa tá de volta e sem perder tempo nenhum, a gente vai para as dicas cultural de hoje. O filme Verão de 92. O filme narra a conquista do maior título da seleção da Dinamarca, a Eurocopa de 92. A Dinamarca, que começou desacreditada, chegou ao título passando pela França de Platini, a Holanda de Van Basten e Gullit, e é campeã mundial a Alemanha de Lothar Matthäus. Essa é uma verdadeira história de superação que vale a pena ser conferida, viu? Outra dica é Clientes versus Rebeldes, um livro sobre a mudança do futebol como negócio. Ele apresenta a mudança do comportamento do torcedor ao longo dos anos, saindo das gerais dos estádios e indo para as numeradas das arenas. E por fim, temos o documentário Maradona por Kusturica, que mostra a trajetória de Dom Diego dentro e fora dos campos, através de imagens, arquivo e depoimentos do craque e sua família. O cineasta sérvio Emir Kusturica nos apresenta a vida do garoto que saiu lá de Rosário para ganhar o mundo. E por falar em Maradona, gente, hoje o Pibidouro completa 57 anos. Pois é. Atualmente, Dom Diego trabalha como técnico no Al Fuhairah dos Emirados Árabes. E para comemorar essa data tão especial, a gente preparou uma matéria sobre a carreira desse, que é considerado um dos deuses do futebol. Confere aí. Para muitos, um deus. Para outros, um carrasco. Fato é que Maradona mudou o futebol. Diego Armando Maradona nasceu em 30 de outubro de 1960 em Lanús, na Argentina. Por lá, jogou por Argentinos Júniors, Newell's Old Boys e Boca Juniors. Estreou como profissional aos 16, pela seleção aos 17 e foi artilheiro do país com 18. Logo partiu para a Europa e por lá jogou por Barcelona, Sevilha e Nápoles, mas foi na velha bota que ele encontrou sua redenção, ganhando a Copa da UEFA em 89 e colocando a cidade do sul da Itália no mapa do futebol. Em 86, ganhou a Copa no México, onde nas quartas de final contra a Inglaterra eternizou seu nome fazendo dois dos lances mais marcantes do futebol, o gol do século e La Mano de Dios. Fora de campo, sempre com frases polêmicas, não poupou inimigos e críticos. Se envolveu com drogas, vindo a público no exame antidoping na Copa de 94 nos Estados Unidos. Também conviveu com figuras políticas como Fidel Castro e Hugo Chávez. Mesmo com as polêmicas extracampo e seu temperamento tempestivo, Maradona foi um gênio com sua perna esquerda e seus lances mágicos. Após a passagem do El Pibedouro, o futebol nunca mais foi o mesmo. A gente é sempre muito divertido falar de Maradona porque divide muitas opiniões, né? E pra vocês, qual que foi a melhor fase do Maradona? Na Napoli ou na seleção? Bom, eu tô com a camisa do Napoli. Tá suspeito, né? Do Scudetto de 87, né? O primeiro título do Maradona, ele ganhou 2 Scudetos, 87 e 90. Acho que a carreira na seleção foi um pouco irregular, né? A primeira polêmica foi em 78, ele ficou fora da Copa de 78, a primeira que a Argentina ganhou. César Menotti não confiou nele, que já estava arrebentando pelo Argentinos Júniors. Depois, o primeiro título dele foi em 79, campeão mundial sub-20 com a seleção. Também com o Menotti, ao lado do Ramon Dias. Mas você não acha que ele se consagrou em 86 pela seleção? Então, 86 ele estava no auge, né? Mas também no auge no Napoli, né? Aí teve a Copa de 82, que a seleção argentina vinha para defender o título e acabou sendo derrotada pelo Brasil naquele jogo histórico, aquele 3-1, onde ele foi expulso dando uma voadora no Batista, no volante da seleção. E depois ele teve um problema com doping também, né? A Copa de 90 ele conseguiu ainda levar a Argentina até a final infiltrado, ele não estava nas melhores condições, ele assim conseguiu, inclusive, eliminar o Brasil nas oitavas com uma jogadaça onde ele deixou o Canija na cara do gol. Depois, em 94, ele voltou no sacrifício, salvou a Argentina na repescagem contra a Austrália. Ele também já um pouco mais pesadinho, fez um esforço para chegar naquela repescagem e levar a Argentina. E aí teve aquela polêmica do doping, né, em 94, aquela imagem clássica dele segurando nas mãos da enfermeira que levou ele pro doping naquele jogo quem não lembra contra a dessa Nigéria. imagem, né? A Argentina que vinha fazendo um grande mundial, jogava
Aquela seleção jogava um futebol muito bonito, com o Redondo no meio campo. Então, pra você foi na Simeone. Napoli, então. Eu acho que foi no Napoli, Beleza. que teve um tempo mais... E pra você, Maurício? Pra mim, o Maradona, ele extrapola um pouco o conceito só do futebol jogado dentro de campo, né? O Maradona, como eles dizem lá, se tornou um personagem, né? Que personagem? É um cara que levou muita polêmica de dentro dos campos e também pra fora. Todo brasileiro acho que já torceu a favor ou contra, assim. Eu, particularmente, acho que é mais marcante a questão da seleção, principalmente quando a gente fala de 86, a relação dos gols contra a Inglaterra e a relação política entre os dois países, né? As Malvinas. Né? Exatamente, envolvendo as Malvinas. E não só isso, ele conseguiu tirar um pouquinho de tudo aquilo que nós latinos sempre tivemos, né, de inferioridade em relação ao europeu. Foi um gol, acho que, da América Latina como um todo. Acredito que foi nessa época que começou a associar a Argentina a Maradona e Maradona a Argentina, né? E, gente, eu vou chamar alguns tweets aqui pra ver o que a galera tá falando sobre Maradona. Ó, vamos lá. Joel Santiago diz que foi em 86, ficamos aos pés do El Dios. Garra, raça e genialidade em um nome só. Maradona. Esse aí gosta do Maradona, hein? Gabriel Soares disse que Maradona é praticamente um rockstar do futebol. Um Axl Roses dos gramados. É, gente. E, Felipe, você preparou uma lista pra gente hoje, né? Vamos aqui conversar um pouquinho, então, sobre essa lista? É isso mesmo, Yara. Um fato curioso sobre Maradona é que ele conquistou a Europa pelo Napoli e o mundo pela seleção argentina, mas nunca teve o privilégio de ganhar uma Copa Libertadores. Hoje eu separei uma lista de craques sul-americanos que, assim como o Dieguito, também não conseguiram levantar a taça da Libertadores. Essa é a da especialista de hoje. Vamos ver quem lembra, então, quem não foi para as Libertadores. Vamos ver, gente. E o primeiro da lista é o argentino Gabriel Batistuta. O Batigol disputou apenas 2 Libertadores, mas chegou longe em 1989 e foi até a final com o News Old Boys e perdeu para o Nacional do Uruguai. Em 91 bateu na trave novamente, chegando até a semifinal com o Boca Juniors, em uma batalha épica contra o Colo-Colo. Outro craque presente na lista é o colombiano Carlos Valderrama, El Pibe. Símbolo de uma geração, foi revelado pelo inexpressivo União Madalena. Valderrama disputou 3 Libertadores, 2 pelo Deportivo Cali, mas sua melhor campanha foi pelo Júnior de Barranquilla, em 94. O capitão Valderrama levou o time até as semifinais, perdendo para o campeão Vélez Sarsfield. Tem mais um Carlos na lista, o paraguaio Carlos Gamarra. Mesmo jogando em grandes clubes da América do Sul, como Olímpia, Corinthians e Palmeiras, ele nunca conseguiu ganhar a Libertadores. E olha que ele disputou 5 vezes. Sua melhor participação foi em 93, chegando à semifinal com o Cerro Porteño, mas foi eliminado pelo São Paulo, que viria a ser campeão. É isso aí, gente. A gente não imagina que esses caras não participaram da Libertadores, né? Quem não quer participar. E, gente, vamos lá no nosso link para ver o que o nosso repórter tem para nos contar. E aí, Lucas? E muitas pessoas que não gostam de futebol não entendem como um simples esporte consegue mexer com as emoções de tanta gente. A resposta para isso é simples. Futebol é muito mais que um esporte. E meu objetivo aqui é trazer alguns casos ao longo da história que comprovam essa teoria. E o primeiro de hoje se passa em Robben Island, um antigo presídio na África do Sul, conhecido mundialmente por ter abrigado por 18 anos nada mais que menos que Nelson Mandela. Mas além de ter sido o lar do ex-presidente, a ilha também ficou marcada por conta de um movimento em prol do futebol dos anos 60. Enquanto Mandela passava seu tempo livre treinando boxe e xadrez, outros detentos rendiam direitos à prisão, a permissão para jogar futebol. Os pedidos eram considerados rebelião e os detentos sofriam várias represálias. Mas em 1966, o diretor cedeu à vontade dos detentos e assim foi criada uma liga de futebol, com base em um dos poucos livros do acervo local, um livro de regras da FIFA. A liga durou 7 anos e a primeira partida foi disputada entre Rangers e Bucks. O resultado nunca foi registrado, mas esse jogo foi um verdadeiro marco de esperança para aqueles que lutaram pelo direito de jogar futebol. Voltando pouco mais no tempo, nossa segunda história se passa no início do século XX. Todo mundo sabe que o Santos de Pelé foi responsável por uma das tréguas na Guerra Civil na Nigéria. Mas e você, Yara? Sabia que um jogo de futebol deu uma trégua em um conflito na Primeira Guerra Mundial? Pois é, isso aconteceu em dezembro de 1914, há poucos dias do Natal. Ingleses e alemães se enfrentavam em Prez, na região da Bélgica.
Os alemães decoraram suas trincheiras com árvores e cantavam canções de Natal, a poucos metros dali. Os ingleses também começaram a cantar canções, aproveitando o clima de paz. Os soldados aproveitaram para recolher os feridos do campo de batalha e trocaram presentes ainda e bateram uma bola. Esse episódio ficou conhecido como a Trégua de Natal. Yara, por hoje é só. Amanhã eu te dou de volta trazendo novas histórias que o esporte que a gente gosta tanto. Aí, muito obrigada, Lucas. Você que me deixou curiosa no outro bloco, né? Mas, gente, eu queria agradecer aos nossos convidados de hoje. Esse programa é muito cultura, né? Mas aí, a gente vai ter que finalizar o nosso programa. Só que antes, vocês vão ficar com uma matéria especial. O que você faria se o jogo do seu time acontecesse no dia do seu casamento? Final de campeonato, hein? Vamos ver? Tchau, galera. Na Caixa fica por aqui. Até amanhã. O início da final, para mim, assim, foi no primeiro jogo, né? O Palmeiras perdeu de 1-0, o Viola imitou o porco lá e deixou a gente, na verdade, a semana inteira pensando nisso e irado. Não poderia fazer uma coisa daquela lá, sendo que não tinha nada definido, né? E aí nós passamos uma semana que, para todos os palmeirenses, foi uma semana meio nervosa, assim. Para mim, muito mais que era a semana que antecedia meu casamento, né? Eu nunca imaginava que a final seria no dia 12 de junho, né? Marquei o casamento um ano antes. E quando chegou no dia do jogo, o jogo estava marcado para as 16 horas e o casamento para as 19 horas. Falei, caramba, vai dar para assistir legal, né? E depois ir para o casamento sossegado. Independente do resultado, se o Palmeiras ganhasse, ia ter uma prorrogação, né? Ele entrou com o Sérgio, Mazinho na lateral direita, o Antônio Carlos um Torreão na zaga, o Roberto Carlos na lateral esquerda, e o meio ele fez com o César Sampaio, o Daniel, o Zinho e o Edilson, e no ataque a gente tinha o que era de melhor no cenário brasileiro aí, que era o Edmundo e o Evair, né? Com 5 minutos de jogo já deu para perceber que aquele dia lá ia ser diferente do domingo anterior. E deu no que deu, 3-0 no tempo normal, né? E 1-0 na prorrogação, gol do Evair. E nesse dia aí, o casamento ficou meio que em segundo plano. E aí fomos para a igreja, só sei que eu cheguei lá um pouquinho atrasado. Aquele dia lá é muito especial para mim, tanto que meu time saiu da fila depois de 16 anos e o principal que é meu casamento, que dura até hoje. Agora no próximo dia 12 de junho de 2018 a gente faz 25 anos de casado. Até minha noiva tá chegando aqui, minha esposa tá chegando aqui, ó. Que virou um reduto palmeirense a festa lá. E a gente comemorou muito até o dia raiar com muito chopp e churrasco. Meu nome é Edson, tenho 47 anos e esse é o jogo da minha vida.